você não tem vergonha. Vergonha do quê? Por quê? Se eu faço algo que todo mundo que tá fazendo comigo está de acordo, não tô fazendo nada de errado, meu marido sabe. Por que eu teria que ter vergonha do que eu faço? Olá, começa agora mais um TikTok podcast Na Moral. Só vem, eu sou o Rei Dias e eu recebo hoje aqui Kel e Bruno Macetari. Com vocês, a gente vai discutir alguns assuntos para quebrar alguns tabus e também saber um pouco mais desse mercado que gera bilhões. Uma salva de palmas. Kel, muito bom receber vocês. Bruno, sejam bem-vindos. Obrigado. Hoje a gente vai, vamos falar a palavra, desmistificar algumas coisas. Sim. Cair no mundo de Gotham, Sim. Batman. Mas primeiro a gente vai entrar naquele esquema da família, como vocês se conheceram, quem é o Bruno, quem é a Kel. Vocês têm 2 filhos, Sim, correto? 2 filhos. Então, dois meninos. É uma relação sólida. Sim, muito. Mas como vocês se conheceram? Conhecer, a gente se conhece desde a infância, praticamente, né? Desde quando eu tinha uns 14 anos, eu tinha 12. Ela tinha 12. Aham. E eu conheci ela porque o meu pai e o pai dela, eles foram sócios. Na época eles tinham empresa, né? Eram sócios. Terraplanagem, essas coisas. E eles eram sócios. Aí a gente acabou se conhecendo. Mas aí a gente só foi ter um relacionamento quando eu já tinha 18 e ela 16. Praticamente o primeiro relacionamento. Sim. Praticamente. Só namorinho besta naquela Sim. época e tal. E aí, pra valer mesmo sério, Sim. Sim. quantos E aí, anos de namoro? namoro foram 5 5 anos. 5 anos. até a gente se casar. E aí se casou. Sim. Primeiro filho veio com quantos anos depois? No ano depois. ano do Na casamento. verdade a gente... Ela casou grávida. eu casei grávida. Eu planejei isso, na real. Eu planejei casar grávida. E assim, vocês analisando na questão de logo no início já tiveram um filho, vocês têm quantos anos juntos? 25 anos 25 juntos. anos. 25. Vai A fazer gente- 26 esse ano, 2000. A gente namorou 4 anos, aí a gente foi morar junto, porque meu sonho era casar grávida. A gente foi morar junto e eu falei que eu só ia me casar depois que eu engravidasse. Então a gente planejou o filho pra eu poder E só casar casou grávida. 6 meses E eu só depois que casei casou. porque eu queria Ela casar com a barriga grande. Esperou crescer a barriga um pouquinho pra poder casar. Já começa por aí. Sim. A família é um Diferente. pouco não tradicional, Exato. vamos falar. Um pouco não tradicional. Não, e é engraçado porque todo mundo sabia disso. Sim. Todo mundo sabia. O pessoal fala, vocês não vão se casar, não? Porque a gente foi morar junto, né? Vocês não vão casar? Não. Na hora que ela Não. estiver grávida, a gente casa. Eu sempre tive Ela esse falava. plano, eu sempre tive isso na minha cabeça, esse sonho. Eu falei, eu só vou fazer quando eu estiver grávida. Vai ser do meu jeito. E o segundo filho veio quando? Quanto tempo depois? 5 5 anos anos, depois. Né? 5 5 anos anos de depois. diferença. Então, até então, aquela família tradicional brasileira, seguindo corretamente. Sim. Mas, como é praticamente o primeiro namorado, primeiro casamento, passa por algumas turbulências, assim como, Sim. como qualquer casal, né? Sim, Como mesmo qualquer porque casal. a gente, né, no começo é difícil, né? A gente era novo e tal. Então, no começo foi bem difícil. A gente chegou a passar bastante dificuldade até no começo e tal, por causa eu trabalhava com terraplanagem na época, eu trabalhava na empresa. Só que aí eu trabalhava com o meu pai. Tinha a empresa, né? E ele foi trabalhar fora, em outro estado, na Bahia. E foi logo que meu filho nasceu, aí eu fui junto, só Primeiro. que... o primeiro. E aí, cara, eu fiquei 2 anos indo e voltando. Só que teve uma época que eu fui e quando eu voltei, meu filho não me reconheceu, chorou. Aí eu Ele passava muitos dias fora de casa. passava meses assim, fora de casa. E aí, quando ele voltou, o pequeno não reconhecia ele direito, não queria ficar muito perto, ficava um pouco Não tinha assustado. medo de ficar comigo. Porque Aí ele eu passava falei, muito tempo comigo, né? Aí ele falou, eu não quero isso pra minha vida, eu vou ficar em não, casa eu falei, cuidando do meu filho. eu vou fazer outra coisa aqui, eu me viro e tal. E aí Aí ficou foi difícil, Foi trabalhando bem em outro difícil. segmento ali. Mas deu certo. E em que momento vocês colocaram a cabeça no travesseiro e falou assim, vamos pensar em abrir a relação? Não. Não foi bem assim. Isso foi desde o início. Na verdade, assim, quando a gente tava namorando, eu tinha 16, ele com 18, ele tocou no assunto do relacionamento liberal. Tá.
E eu não aceitei, porque eu achei um absurdo. E eu falei pra ele que não queria. Ele falou, não, tudo bem, você não quer, eu respeito. E isso que sempre eu admirei nele, porque ele sempre respeitou a minha opinião. E aí eu falei, tudo bem, ok. Quando a gente se casou, ele falou novamente no relacionamento liberal. E eu falei, ok. Não, é assim. Não foi quando a gente se casou. Eu fui falando durante os 5 anos. Sim. Entendeu? Mas aí, quando ele se casou, aí ela já estava aceitando a ideia. Quando a gente se casou, na hora H, ele antes, falava... Quando a gente foi morar junto, né? Na verdade. Nas horas estratégicas. Sim. Que são as piores. O homem que quer entrar no relacionamento liberal, quer levar a mulher pra isso, ou a mulher que quer levar o homem pra isso, esse é o momento, sabe? Na hora que você tá ali, na hora mais vulnerável, na hora H, esse é o momento de falar. Porque vai criando uma pulguinha atrás da orelha e você vai ficando com vontade, porque você tá ali naquele momento bom, então vai criando realmente uma vontade de experimentar tudo aquilo que vocês estão fantasiando ali naquele momento. E ele foi fazendo isso comigo durante os anos. E eu casada, eu falei, por que não? Eu amo esse homem, né? Então, por que antes não? De casar, na verdade. Foi antes, quando a gente foi morar junto. Foi quando a gente foi morar junto, antes de ter o filho, né? Antes de ter o filho, nós fomos Isso pela primeira vez. Mais de 25 anos atrás, então. 20 Não, 20 anos. 20 anos atrás. 20 anos. Aí, eu falei, eu amo esse homem. Por que não estudar sobre isso e tentar experimentar? Porque eu só vou se eu tiver certeza do que eu quero. Comecei a pesquisar sobre relacionamento aberto, sobre swing, casas de swing. Se eu me sentiria bem nesse ambiente. E aí eu falei, não, vou experimentar. Vou tentar. E falei com ele. Ele me mostrou uma reportagem sobre casa de swing, que passou na SBT, acho. Na SBT, na época. Acho que foi. E aí... Aí eu falei, vai passar um negócio lá, tá, vamos lá. Vem cá pra você ver. Tava na gente, morava junto nessa época, antes da gente morar junto. Eu tava na casa dela. E aí eu chamei ela e falei, vai passar um negócio aqui, vem cá, vamos assistir e tal, Aí ela gostou, aí ela se Eu achei interessante, porque nessa reportagem destacava o respeito que as pessoas tinham ali dentro. E eu falei, poxa, por que não experimentar, né? E aí eu fui pesquisar sobre e falei, não, eu me sinto confortável e ir até lá e ver como funciona. Por enquanto, ir lá. Só ver como funciona. E aí, então, partiu do Bruno. Sim. Aí a Kel falou, então vamos. Sim. Então, isso há 20 anos atrás, vocês foram a primeira vez na casa. Sim. Uhum. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí, como é que foi a adrenalina? Cara... A primeira vez, como é que ela ficou, se comportou? Eu tava, né? Ele sempre foi muito seguro, né? Com tudo. E eu criei várias regras. E eu tava, né, em êxtase, assim. Na verdade, a gente foi a primeira vez, a casa tava vazia. Nós fomos num dia de semana, então a casa tava vazia. E aí, não tinha muita gente. A pessoa, o gerente falou, olha, a gente vai dar uma entrada VIP pra vocês aqui pro sábado, Foi no carnaval até ainda, né? Uhum. Foi nessa época, assim, no carnaval. E aí ele falou, vem no dia do carnaval, no sábado, na sexta. Eu garanto que a casa vai estar lotada e vocês vão gostar pra caramba. Beleza. E aí a gente foi. No segundo dia. No sábado, acho que a gente foi. E aí a gente foi. Então... No segundo dia. No segundo mas dia. no primeiro dia foi muito legal, mas a casa estava vazia. Olhou, Vocês só olharam, não participaram não tinha muita gente. E também não namoraram ali dentro. Não só tinha. Foi olhar e... A gente até entrou na cabine, né? Mas a gente só nós dois. E tava vazia a casa, tava vazia. Tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas ali. Foi legal que, tipo assim, o que quebrou um gelo um pouco, nesse dia, sempre tem show, né? Tem uma pessoa fazendo show lá. E nesse dia foi a primeira vez que ela teve contato direto, assim, realmente, com uma outra mulher. Sim. Que ela até ficou meio assim, porque a dançarina, como a gente tinha pouca gente, a dançarina veio e sentou no colo dela, e sentou no meu colo, assim, e tal, e fez uma brincadeira ali com a gente. Então, e aquela travada. Não, até que ela gostou. Eu gostei, na real. Ela gosta dessa... Querendo ou não, ela sempre gostou de dança, essas coisas. Eu sempre gostei da sensualidade, né? Então, eu gostei. Então, ela curtiu. E aí, quando a gente voltou da segunda vez, aí sim, aí ela veio cheia de... Já tinha colocado regra na primeira, mas aí ela veio cheia de regra na segunda. E quais foram as regras? Fala pra gente aqui, que é entre linhas...
principal. No horário mais tranquilo. Não toque em mim. É que, na verdade, era assim. É só eu e você, meu amor. Não, Não. podia curtir com outras pessoas, sim. Casais, tal. Mas não podia beijar na boca. Tá. Porque beijar na boca é uma coisa muito sentimental, né? Uma coisa muito íntima e tal. Então, eu não queria. Essa foi a primeira coisa que essa ela foi a falou. primeira Ela falou, coisa. a gente pode ficar, né, ficar com outras pessoas, mas sem beijo na boca. Foi. Essa foi a regra mais importante. Essa era a regra que tava na minha cabeça, assim, E se eu martelando. quiser? E assim, ó, se eu falar pare, Falei, não falei, quero tá bom, saber. é isso, você sabe que eu sou assim, não tem problema. E aí, beleza. E aí fluiu tranquilo? O segundo? Não. Então, aí o que acontece? Nós entramos num quartinho escuro, tal, assim, num quarto. Você já foi numa casa dessa? Não, ainda não. Nunca foi? Então, tem uns quartos coletivos, assim, que entra uma galera e fica um quarto escuro. Então, é um lugar que, assim, ó, você entra ali, o pessoal vai vir em cima de você, vai pôr a mão e vai, né, encostar e tal. E você tá ali pra isso. Você entra nesse né? quarto pra isso. É claro que, assim, ó, você não quer, você só fala, não ou quero. você se afasta, a ou se pessoa afasta, respeita. O pessoal respeita, não. Total, respeito total. Cara, É em incrível. 25 anos, de 20 e tantos anos de swing, nunca tivemos problema com isso. 20, Então você 21 fala, anos. 20 anos, a gente nunca teve problema. Então você fala pra pessoa, olha, não quero, tal. A pessoa, não, tudo bem. Porque ela sabe que se ela fizer errado, se ela insistir, ela vai ser retirada ali. Eles não tem segunda chance, ele vai ser retirado. Entendeu? Então, cara, foi muito legal. A gente entrou ali, aí o pessoal começou a vir em cima dela e ela se assustou, porque veio muita gente. E aí ela falou, ai, me tira daqui. Aí eu, cara, peguei ela, falei pro pessoal, não, aí, beleza. E aí saímos desse lugar, que ela ficou meio assim, né? E aí falei, então vamos, que a gente tava numa área que tem muito solteiro. E aí, muita gente solteira, assim, ali no meio. Então, eu falei, então vamos num lugar mais calmo, que a gente vai lá pro lado dos casais. Aí, beleza. Aí a gente foi. Só que nós estávamos no caminho, eu tava andando de mão dada com ela assim, e eu na frente e ela atrás. E de repente eu travei assim. Aí que eu travei que ela parou, né? Aí a hora que eu olhei pra trás, a primeira regra era não beijar. A hora que eu olhei pra trás, ela tava atracada nos beijos com o cara, de uns 2 metros de altura, assim. E aí, você? Foi a primeira regra. Aí eu só olhei pra ela assim, eu falei... Vamos embora. Esperei. Não, ele não falou nada. Não, porque a regra não era minha. Sim, Por mim, tranquilo. Aí eu olhei pra ela assim, esperei ela terminar, a hora que ela soltou assim, ela ficou meio assustada, porque ela tinha feito a regra. A hora que ela olhou pra mim, eu tava olhando assim, ela... Ai, desculpa, não deu. Não, eu falei, não deu. Eu falei, não deu. Primeira coisa que ela falou, não deu. Eu falei, tá. É que não deu pra resistir, na real. Então, tipo assim, aquela regra já era. Ela falou, tá. Então, pronto, então é isso. Eu beijei, acho justo ele beijar também, então tá tudo bem. E aí fluiu lá. E aí, depois disso, a gente entrou para a área dos casais e tal, e lá dentro a gente conheceu um casal e aí acabou ficando com eles. E foi muito tranquilo, assim. Tranquilo. E ela curtiu tudo. Mas a curiosidade, acho que muitos casais devem perguntar pra vocês. E o retorno pra casa? Foi, assim, ó, pra mim, da primeira foi vez. Então. Pra mim foi fantástico. Eu não tinha... Cara, eu tava... Porque era tudo que eu queria fazer. Entendeu? Pra mim era aquilo que eu queria. Então, cara, eu não tinha problema nenhum. Eu tava feliz, queria já ir de novo no outro dia, por mim, eu ia de novo. E a Kel, como é que respondeu psicologicamente? Eu tive um episódio depois. Aí a gente foi outra vez. E... Não, foi na mesma, acho, né? Foi na mesma. Eu fiquei com um solteiro. Não. Foi numa outra vez. Não, depois disso, a gente saiu com o solteiro. É verdade. A gente saiu com o solteiro. Com um cara... E eu me senti péssima. Porque eu falei, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou mãe, eu tenho filho. Aquelas coisas que a gente foi criada assim, né? A gente é criada assim. E vários julgamentos. E eu acabei me julgando muito. Mas isso era fechado entre vocês. Sim. Até então, ninguém não sabia. Não, ninguém sabia. Não, é só pra entender. Então, e ela se auto-julgando. sim. Ela O meu medo sozinha. era Mas tinha religião, tinha conflito da religião, alguma coisa? A minha família evangélica, eu fui criada... Eu não fui criada, né, na igreja, mas a minha mãe evangélica, toda a família evangélica, eu tinha muito disso, sabe? Mas você tem a sua crença em Cristo? Eu acredito. Acredita? Acredito em Deus, mas não segue sigo uma nenhuma religião. E o Bruno? Então, eu fui muito na igreja.
Cara, é difícil eu falar que eu não acredito em Deus. Não que eu não acredito. Eu acredito sim que exista alguma coisa, alguém que, sei lá, que criou o universo e deu início de tudo. Só que eu não acredito no que está escrito ali na Bíblia. Falar que eu acredito 100%, não. Não consigo, não dá. Pra mim, não dá. Entendeu? Eu acho que pode sim existir um ser, sei lá, força maior né? que criou, que a gente vive, mas não do jeito que fala. Não acredito que o homem que veio do barro, acredito que da evolução da espécie. Sim, não, eu entrei justamente nessa questão porque isso pode ser um tabu para bloquear alguns casais ou as pessoas. Sim, claro, é muito grande. É algo tipo assim, que você tá trocando energias, tá fluindo ali com outras pessoas, então dentro das crenças, eu não vou falar nem de uma religião, dentro das crenças, sim. isso pode ser algo que afete. E no início, afetou você, Kel? Pra mim, afetou muito. A gente voltando pra casa depois desse encontro com o solteiro, eu me julgava muito e ele me olhava e falava: você é uma mulher incrível, você é perfeita, você... Ele tão feliz e eu, meu Deus, o que eu fiz? E se a gente se separa? Se alguém descobre o que aconteceu, sabe? Será que ele vai ficar do meu lado? Será que ele não vai tacar na minha cara o que aconteceu? O que eu fiz? Porque até então a gente tinha um relacionamento, mas não é da forma que é hoje. Eu não era tão segura como eu me sinto hoje, sabe? Com o nosso relacionamento. Era muito recente. E aí eu fiquei com muito medo, mas... E ele sempre me segurando, sabe? Toda vez que ele via que eu tava ali pra baixo, que eu tava caindo, que eu tava no buraco, ele vinha e me levantava e falava, não... Aí ele sentiu que eu não estava bem. Aí ele falou. Ele percebeu que eu não estava bem, porque eu não quis falar pra ele que eu não estava bem. Ele percebeu, ele falou, viu? Você não ficou bem com isso? Se você não quiser, a gente não precisa mais ir, a gente não precisa mais fazer. Porque eu não quero que isso acabe com o nosso relacionamento. Eu não quero. Eu quero entrar pro meio liberal, mas pra gente ficar bem. Se o nosso relacionamento não estiver bem, eu não quero, não precisa. E isso me deixou muito mais segura. E isso me fez ficar, tipo, completamente feliz e me apegar mais a ele, me sentir melhor, me sentir... Mas teve um espaçamento desse período que você se sentiu mal, falou, não, vou dar um time, depois eu posso até retornar. Teve uns 2, 3 dias. Que a gente... Não, mesmo porque assim, a gente não era direto que a gente saía. Entendeu? Logo depois, então, porque aí o que aconteceu? Isso foi antes de ter o primeiro filho. Sim. Aí logo depois a gente teve ela engravidou e a gente fiquei um tempo, né? A gente saiu essas 2 vezes, aí a gente foi morar junto, então teve um espaço aí grande. aconteceu da gente, eu fui morar na Bahia, comecei a trabalhar na Bahia e tal. Então a gente ficou um tempo afastado. Até quando o primeiro filho nasceu, antes dele nascer, e depois aí a gente ficou, sei lá, um ano e pouco, né? Um ano e pouco depois que ele nasceu. Eu fiquei dedicada completamente à maternidade. Um ano depois que ele nasceu, que ele estava independente não, mas que ele estava maiorzinho porque aí a gente deixava ele com os avós para sair. Entendeu? Aí ele ficava na casa da minha sogra, na casa da minha mãe. Aí a gente saía. Então a gente só foi sair de novo depois. Entendeu? Aí sim, aí ela já estava mais segura. Entendeu? Aí quando a gente voltou a sair, aí sim, ela já estava mais segura de tudo. E aí, dentro desse contexto de vocês ficarem mais seguros e tudo mais, tinha também uma regra de sempre estarem presente? Ou você poderia sair com uma outra pessoa e ela com uma outra pessoa? Não, no sempre começo juntos. a gente estava sempre presente. Sempre presente. Sempre juntos. No começo, sim. E aí, depois, vocês passam para uma outra fase, que é a fase 2. Sim. E essa fase 2, conta pra gente, que aí entra a questão de namorados. Sim, mas isso demorou bastante. Demorou muito? Foram depois de anos e anos? Sim. Nós nos mudamos para Florianópolis e a gente tá lá já há 11 anos. A gente morava aqui e a gente tá lá já há 11 anos, né? Então, quando a gente tava lá, uns 5 anos depois... Não, mentira, uns 3 anos que a gente tava lá, a gente já estava bastante inserido no meio do liberal e tal. E aí a gente estava saindo bastante. Lá é forte o mundo liberal? Muito. Bastante. Em Floripa? Sim, Floripa, região toda. Balneário Camboriú. Isso já saiu matérias falando de balneário também, né? Fala muito de balneário. Mas Florianópolis eu nunca ouvi falar. Também, não, mas é muito forte também.
É muito forte. Mais que São Paulo, vocês acham? Vocês que rodaram nesse meio liberal. Não, mais que São Paulo, não. São Paulo é mega metrópole, assim, então tudo acontece. Não dá. São Paulo não tem como, né? E pelo fato de ser Florianópolis ali, as pessoas se cruzam com mais facilidades? Bastante, porque tem bastante gente. Então a gente acaba se encontrando mais. E o pessoal, querendo ou não, Floripa é mais liberal. Sim. A cidade já é mais liberal. O povo é mais liberal um pouco. O pessoal fala que é conservador, mas não é. O povo é mais liberal, entendeu? Então é bem mais tranquilo, assim, ó. Mas por quê? A cidade de praia, você acha? Sim. Já tem mais disposição, a questão... Quando a gente se mudou pra lá, o que eu senti de Florianópolis é que São Paulo é muito grande, né? Então, como tem muita gente diferente, você acaba não encontrando as mesmas pessoas sempre. Nas baladas e tudo mais. Floripa parece uma cidade pequena. E aí você acaba sempre encontrando as mesmas pessoas, acaba virando grupos de pessoas ali sempre, sabe? A gente chega na balada, tem sempre as mesmas pessoas até lá, a gente sai cumprimentando todo mundo, porque conhece todo mundo. Então, e aí lá em Florianópolis, o que eu senti quando eu mudei pra lá, é que você chegava, as pessoas te recebiam de uma forma mais acalorada. Aqui as pessoas vão mais para dançar, curtir, lá as pessoas querem se comunicar, sabe? É uma diferença. Então, mas eu ainda entrando no núcleo de vocês, para entender um pouco mais a mentalidade de um casal liberal, até para o público do TikTok, né, tá participando, como é que funciona a questão do amor, da família, da relação calorosa? Porque são etapas, né? Sim. Eu costumo dizer que, tipo assim, pra pessoa entrar no meio liberal, ela não pode ter um relacionamento instável. Sim. Não pode. Senão não dá certo, entendeu? Não tem como. Então a pessoa tem que estar muito segura, um relacionamento muito seguro, para você poder se inserir nesse meio. Porque, cara, qualquer coisa é motivo para brigar, se você não tiver seguro. Entendeu? A gente já teve algumas. Porque, querendo ou não, cara, algumas discussões acaloradas, assim, porque. Um relacionamento e a gente bem sólido. sempre a gente deu sempre muito teve. bem. A gente, querendo ou não, sempre tem. Porque, cara, querendo ou não, você se empolga com outras pessoas, entendeu? Se empolga, querendo ou não, você tá ali. Às vezes você sai com alguém, você se empolga, a pessoa se empolga com você, entendeu? E aí acaba gerando um ciúme. E aí quando não se empolga em casa, tem a cobrança. Exato, né? Então... É isso. E assim, no início, quando você ainda tá aprendendo a lidar com tudo isso, é muito difícil. É muito difícil. Você vê o seu marido todo empolgado, e a ideia nem foi sua de estar ali. Aí você vê o seu marido todo empolgado com outra mulher, aí você fala, e agora, o que eu faço? Perdi, sabe? Só que aí depois você pensa, não, poxa, mas depois ele volta pra casa, ele é aquele homem de novo maravilhoso, cuidando dos filhos, me ajudando em casa, lavando uma louça, sabe? É o meu marido, ele continua sendo o meu marido. Por isso que o cara tem que ter um relacionamento Ele sempre foi muito parceiro comigo, e isso também que me dá a segurança que a gente tem. Entra na música da Rita Lee, então, amor é amor e sexo é sexo? Exatamente. Sim, exatamente. Isso aí não tem nada a ver. Separa. Totalmente. Então, o amor é a lealdade. Sim. É a confiança, o respeito, o carinho. Sim. É cuidar. O cuidado. É estar. Eu acho que o cuidado principalmente, porque aquela coisa de você olhar pra pessoa e ver que ela não tá bem, perguntar, sabe? Um carinho numa hora qualquer. Porque eu e ele é uma coisa incrível, assim, a gente passa perto um do outro e tem que se tocar, tem que dar um beijinho, sabe? E a gente tá há 25 anos juntos. Então, não é porque a gente sai com outras pessoas que isso deixou de acontecer. Não existe isso. Não tem condições de acontecer uma coisa dessas dentro da nossa casa. E mesmo hoje, com o relacionamento que a gente tem. E o nosso carinho, o nosso afeto também passa para os nossos filhos. Eles também são carinhosos com a gente e com todo mundo, sabe? A nossa família é assim. Sim. E a questão de vocês depois abrirem, no geral, a família ficou sabendo? Sim. Mas ficaram sabendo depois do que a gente começou a trabalhar com conteúdo. Tá. Na verdade, eles sabiam, mas nunca falaram pra gente. Sim. Nunca chegaram a falar, ou entrar no assunto, ou nunca se interessaram. Tipo, a vida é de vocês, então... Isso eu fiquei sabendo depois. A vida é de vocês, vocês se dão bem, vocês nunca tiveram problemas, não respeitam todo mundo. A vida é de vocês não tem... Isso eu fiquei sabendo depois. Mas assim, quando a gente tava falando sobre... Quando a gente pensou em abrir o relacionamento, assim, não abrir um relacionamento, mas inserir outras pessoas no nosso relacionamento. Quando a gente tava morando lá, a gente conheceu um pessoal
E eu quis ter um relacionamento há bastante tempo atrás. Sim. Não é que eu quis, na verdade, começou assim, meio que a gente entrou nesse assunto e tal. E aí, só que, cara, não era a hora ainda. Eu não estava preparada. Não era a hora. Eu gostaria de ter, eu falava pra ela arrumar um namorado, tá? Eu queria que a gente tivesse, né, um relacionamento assim, que ela saísse com outras pessoas, e sozinha, sem porque a gente saía só acompanhado, né? E aí, ela, na época, ela surtou. Eu surtei. Ela surtou mesmo, assim. Tipo, eu não estava preparada. E isso que ele falou também, dele me falar tudo, é muito importante. Ele sempre me falou o que ele queria. Ele sempre me falou, quero ver você saindo sozinha, quero ver você com outra pessoa, quero ter uma namorada. Ele nunca me escondeu nada. Então, sim. E ele sempre falou, me fala tudo o que você quer. Por mais que você não aceite, por mais que eu não vá aceitar, mas me fala pra gente conversar. Porque se você não quer, tá tudo bem, eu não vou fazer. Mas me fala. Então agora eu recebo aqui Diego e a Jennifer, sejam bem-vindos. Obrigada. E agora vai acalorar mais ainda a questão do envolvimento de vocês. Quando a Kel estava falando aqui pra mim, Bruno, na questão que você queria uma namorada, quem foi primeiro a arrumar esse namorado ou essa namorada? Então, não foi... Cara, como que eu posso explicar? Aconteceu meio que... Foi acontecendo. Foi naturalmente. Por quê? A gente começou a trabalhar com conteúdo, né? E aí, nessa que a gente começou a trabalhar com conteúdo, a gente conheceu um pessoal e se aproximou muito deles, assim. Viramos muito amigos, assim. Com um grupo fechado, tinha acho que 15, 17 pessoas que estavam sempre junto. E nessa, o Dia ainda, de vez em quando, aparecia, porque o Dia ainda na época trabalhava. Ainda era CLT ainda, né? A gente conheceu de primeiro do que o pessoal. E aí, depois a Kel explica como foi que conheceu ele, mas primeiro a gente conheceu o Dia, só que ele tinha o trabalho dele, então ele não estava muito junto com a gente. E aí a gente conheceu umas outras pessoas e tal. E aí, no meio dessa galera, tinha uma outra menina que também era casada, e eu acabei me relacionando com ela. E foi acontecendo. E aí a gente acabou, né, na época, tinha dentro do grupo, tinha namorados, assim. Casal também. Aí eu falei, cara... Eu comecei a ver que era legal o relacionamento deles. Eu falei, é o que eu sempre Ela namorava, ela era casada e namorava com uma pessoa. E eu falei, interessante isso. E eu já estava, né? Já estava como aconteceu para entrar no swing, eu já estava pensando nisso, estudando sobre a possibilidade, desde que ele tentou pela primeira vez ter esse namoro com uma outra pessoa. Eu comecei a estudar sobre isso também. A cuidar dos meus sentimentos, a estudar como eu ia me sentir, a pensar se eu aceitaria aquilo, se seria bom pra mim, se seria bom pro nosso relacionamento. Eu sempre fiquei... como eu posso dizer? Curiosa pra ver como ia acontecer as coisas. E falei, não, eu vou tentar, eu vou... Ele merece, ele faz tudo por mim, ele merece. Por que não, sabe? E eu quero também isso. Sim. Eu quero ver a pessoa que eu tô feliz e eu quero. Mas quando a gente fala em relacionamentos, que aí agora não é mais uma coisa carnal. Era a Jennifer, era sua namorada? Não, era outra. E a da Kel também não era o Diego? Não. Aí, eram outras pessoas. Eram outras pessoas. Sim, aí eu conheci... de dentro do grupo. Essa namorada dele... Aí ele começou a namorar. Essa namorada dele tinha um primo. Que tava do meio que também trabalhava com a gente. Aí eu comecei a me relacionar com esse primo. Mas a gente conheceu o Diego porque, como a gente saía com solteiros, a gente conheceu o Diego em um site de relacionamentos liberais. Então, o Diego era um solteiro que saiu com um casal liberal. Eu que arrumei o Diego. Foi o Bruno que arrumou o Diego pra mim. Falou, vou arrumar o Diego que agora eu consigo ter minha namoradinha. É que foi todo um processo também. Pra sair como mais um solteiro qualquer. Tá. O Diego ia ser um solteiro qualquer. Mas assim, ficou muito claro pra mim, acho que pra galera do TikTok, mas o que eu queria entender é justamente isso. Quando você fala de arrumar um namoro, sai da linha carne. Sim. Da questão carnal, só então, do ato ali,
de vamos curtir. Exatamente. Foi só um êxtase e acabou cada um pro seu lado. Namoro é coisa de mão dada, shopping, paixão. E o sentimento? Como é que trabalha isso? Eu comecei a me relacionar com o Diego como um solteiro qualquer. Só que ele começou a frequentar. Ele deixou de trabalhar, né, de CLT e começou a trabalhar com o mesmo que a gente. Conteúdo. Com conteúdo. E explica pra galera do TikTok. O conteúdo seria conteúdo adulto. Isso, Sim, conteúdo. conteúdo É isso aí? Exato. Sim. Para sites. Sim, sites. Tanto plataforma fechada, algumas abertas, assim. Aplicativos fechados, plataformas, Sim. sites, é isso. Isso. Sim, as principais que tiver aí. Tem que pagar ou tem freela também? Tem conteúdo freela? Tem alguns tem. E aí só digitar lá família... Não, aí é que é individual. Entendi. Cada um tem o Cada um tem o seu canal daí. Eu tenho o meu, a Kel tem o dela, o Bruno também tem o dele, a Jennifer Tem naquele que todo mundo conhece. Sim. E se digitar o nome os mais de conhecidos. vocês Vai aí, achar. digitar Kel, aparece você, Kel. Aparece. Digitar Bruno, Parece também. é Bruno. O Bruno. O Bruno. É. E Jennifer, Não, o meu aparece como Jenny. 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 Sim. E O meu é como o Diego da Ilha. Diego da Ilha. Diego da Diego da Ilha, cara. É o perigoso ainda. Diego da Ilha é o cara mais perigoso aqui. Tem que ficar quietinho aqui que o bicho é danado. Mas seguindo aqui, então, eu queria saber entender a questão dos sentimentos. Vamos lá. Então, aí ele começou a namorar e eu via ele namorando, né? Porque eu já estava ok com tudo isso. Eu via que era legal, ele estava curtindo aquele momento com aquela pessoa. Ele saía com ela, ele ia jantar. E eu saía com ele, às vezes, com o Bruno junto. Às vezes ele ia em casa, eu ficava com ele, às vezes... Mas eu não saía, tipo, né? Não, pra curtir. antes até, Eu ela saía saí sozinha. saí duas Ela vezes. saiu algumas vezes sozinha. Duas vezes sozinha, Sim, com uma pessoa só que eu me senti confortável. É que tem uma coisa também, o pessoal que não é familiarizado, quando o casal é liberal, normalmente o casal que gosta de sair com solteiro, o casal sai com solteiro e é aquela história que tu falou agora há pouco do êxtase. Vou um sábado de noite, tem nada pra fazer, tô a fim de sair pra curtir. Liga pro solteiro. Acabou o rolê, tchau. Só vai falar com o solteiro de novo lá num outro sábado qualquer, quando tiver interesse em curtir de novo. Esse é o padrão de casal que sai com solteiro. E o solteiro que tá disposto tem que estar consciente disso. O que a Kel e o Bruno me proporcionaram foi algo mais próximo. Eles foram me inserindo aos poucos. Sim. A gente, sim, continuou saindo em alguns momentos isolados, como qualquer casal liberal sai com solteiro ou com solteira. Mas eles começaram a me inserir aos poucos. Aí foi uma janta no amigo, uma janta na casa deles, um aniversário de um amigo. E eu fui indo aos pouquinhos. Mas isso o Bruno namorava e eu namorava. Isso, mas e nessa época ainda eu era CLT. Eu ainda não tinha ainda aberto a mente para poder trabalhar com eles. E daí, a partir daí, eu fui vendo, fui conhecendo o pessoal, o grupo que trabalhava com eles também. Então, fui aos pouquinhos sendo persuadido por eles, vamos dizer assim. Mas quando fala em namoro, aí Sim. vocês, churrasco, evento, tudo ali junto. Sim. Sim. Aí chegou o momento que eu fui me interessando por ele. A gente foi se apegando e foi surgindo um carinho. E o Bruno foi percebendo isso. O Bruno terminou o namoro e o Bruno convidou o Diego na verdade, aí o que aconteceu? Né? A nossa casa, a gente sempre gosta de ter muita gente em casa. Sempre gostou de ter muita gente em casa. Então o pessoal passava muito tempo em casa. Tinha gente que chegava de manhã e dormia lá, ia embora no outro dia, às vezes nem ia embora, ficava lá. E aí o pessoal ficava bastante. Aí o Di começou a ir pra lá e tal. Que daí nessa época eu também já tava trabalhando. Aí o que aconteceu? Morava eu aqui, os filhos. E aí teve o outro namorado dela, teve que sair da casa dele. Aí eu falei, chama ele, perguntou ele. Aí ele falou, poxa, não dá pra ficar aí. Precisava de um Tinha lugar um quarto pra ficar. lá. Pô, fica aí, meu. Ajuda a gente no aluguel aí e fica aí. Mora aqui. Mora aí. Beleza. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele foi morar lá. E aí, como o Di tava sempre lá, o pessoal tudo lá, eu falei, o Di tá aí pagando aluguel à toa. Ele mais fica aqui do que na casa dele. Vê se ele não quer ficar no outro quarto, porque tinha bastante quarto na casa. Vê se ele não quer ficar no outro quarto lá, mano. Aí fez a proposta pra ele ficou também. Aí ele foi morar com a gente também. Aí o que aconteceu? Ele terminou o namoro.
Aí eu fiquei com 2 namorados morando em casa e ele sem ninguém. E eu solteiro. Foi tranquilo pra você? Foi tranquilo. Não, é que assim, ó... Mais ou menos. Isso é difícil. Rolou um ciúminho, então? Então, é isso que eu ia falar. No início, até a gente... Quando ele percebeu que eu estava realmente gostando bastante do Diego, que eu estava bem próxima do Diego... Rolou algumas coisas, assim, porque o que acontecia o Diego é muito carinhoso. Então, acabava que eu ficava muito próxima dele, a gente assistia, ficava grudadinha nele e tal. E aí, ele se incomodava um pouco com alguns carinhos, algumas coisas assim, Assistindo televisão na sala. Até a gente se encaixar totalmente nisso, foi um pouquinho complicado. Mas ele nunca veio brigar comigo, assim, ai, meu Deus, que horror, você fez isso, você... Não, só que eu sentia que ele tava um pouco... achando que tava ficando de lado, sabe? Aí ele vinha e falava, eu falava, o que foi, amor? Ele, não, mas é que você fica muito lá e tal, porque você não fica comigo, não sei o quê. Aí, sabe, aquelas conversas mais sérias. Aí a gente foi se acertando. Mas é que eu falei, é que assim, ó, não era só o Di, tinha o Di, tinha o outro. Tinha outro. Também. Era muita gente. Acabava que, querendo ou não, fica sozinho. Muita gente vai dividir atenção. Como é que eu fico? Administrar atenção pros três não foi era fácil. mais... Foi difícil. Era só atenção e carinho ou tipo, eu quero namorar e aí, como é que fica? Não, isso é mais tranquilo. Não, isso a gente não tem problema. Isso daí também é um pouquinho, um pouquinho também? Caiu o ritmo do namoro com o Bruno? Falou, não, esquece. Não. Isso nunca faltava. Tá. Isso nunca foi. E uma outra pergunta também que eu tenho pra fazer justamente, quando vocês falam, tipo, tinha 2 namorados em casa, e os filhos, como é que conseguiram lidar com essa situação? Não, eles, como aconteceu naturalmente, eles já conheciam Como amigos e tal. E aí eles sabiam da nossa vida, a gente falou pra eles sobre o nosso relacionamento, que a gente tinha um relacionamento liberal, o trabalho. Então a gente conversou com eles antes. E aí ele via, querendo ou não, eles viram a gente tendo relacionamento com outras pessoas. Então, tipo, a gente, claro, falou, o pai tem namorado, o pai tá namorando, mas o pai... Não, mas eles ainda perguntaram, mas você e a mãe vai se separar? Sim. Falei, não, filho, a gente continua com o nosso relacionamento, a gente só tem um relacionamento liberal, e assim, assado. Explicou pro mais velho, e acabou que o mais novo, cara, foi mais fácil porque pra ele é muito comum isso. Pra ele foi muito fácil, foi muito comum, e ele aceitou bem, entendeu? Eles viram, assim, a gente conversou, e eles não veem nem eu e o Bruno se beijando, se agarrando, mas eles veem carinho. E aí, conforme foram chegando os namorados, eles viram também que tinha um abraço diferente, que tinha, sabe, aquela coisa de ficar fazendo carinho no cabelo. Não vê a gente se beijando, se agarrando, mas vê um carinho diferente que não tem. E eles não ficaram com ciúmes não, porque são 2 homens. Não. Bem tranquilos, bem tranquilos. E eles, assim, quando começou tudo isso, eles já tinham uma idade avançada, eles já não eram novinhos. Então, algumas coisas já era mais fácil de explicar para eles, porque eles já entendiam. E, claro, tudo sempre foi dito muitas claras pela Kel e pelo Bruno, sempre sem informação em excesso, né? Para eles também... E digeriram, né? É porque, assim, eles falando, pelo que eu tô entendendo, se você não é do meio e aí já joga essa bomba, é impactante. Sim. Mas eles sempre, o que o Bruno falou, eles sempre viram essa situação. Sempre. Então, sempre ele estava participando. A nossa casa sempre foi natural. Muita gente, sempre teve muita gente. Que não por a gente ser do meio liberal, a gente tinha mais carinho com outras pessoas. Querendo ou não, a gente tinha. Ia amigos do meio liberal lá, e querendo ou não, eles sabiam que a gente conhecia muita gente. Sabia da nossa vida. Mas pela sociedade na escola, sofreram algum bullying? Já chegou? Nunca? Não, assim, tipo, não. Cara, mas conversinha assim. É engraçado porque assim, nenhum dos dois, eles têm problema com isso. Tá. Eu acho que essa geração já é mais... Tranquila. Mais tranquila quanto a isso. A nossa já foi mais diferente. Essa... Cara, o Henry mesmo, ele é muito seguro, então o Henry é o mais velho. Ele é muito seguro, ele nunca teve... Cara, problema nenhum. Nenhum. Teve uma vez um menino que não gostava muito dele, porque a menina que tava saindo com o menino quis ficar com ele, e aí o moleque ficou bravo, e aí mandou uma foto da mãe dele pra ele, e falou, é sua mãe e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, bonita, né? Eu acho que ela tem mais é que fazer isso mesmo.
Vida que segue. Nunca mais. Ele nem abriu a foto, né? Ele nem abriu a foto, ele só falou, cara, minha mãe é bonita e é assim mesmo. E é isso, ela é o tampo dela, e pra mim tá tudo de boa. Agora, se pra você te incomoda, só não olhar. Mas a vizinhança com vocês, foi tudo fluindo muito tranquilo. Sim, nunca tivemos problema. Eu acho que pela nossa postura também, porque a gente não faz as coisas pra afrontar ninguém. A gente tem uma postura muito firme com as pessoas, muito tranquila também, respeitosa, sabe? A gente não é do tipo de ficar afrontando ninguém. A gente tem uma postura muito respeitosa com as pessoas. Então, não tem por que ter problemas com a gente. E eu acho que se você entrega para as pessoas uma coisa leve, você recebe da mesma forma. Então, normalmente perguntam, o que você faz? Eu falo, trabalho com conteúdo. Mas que tipo de conteúdo? Conteúdo adulto. Mas você não tem vergonha. Vergonha do quê? Por quê? Se eu faço algo que todo mundo que tá fazendo comigo está de acordo, não tô fazendo nada de errado, meu marido sabe. Por que eu teria que ter vergonha do que eu faço? Então, eu entrego de uma forma leve, falo de uma forma segura do que eu tô fazendo, porque eu gosto do que eu faço. A pessoa não tem o que falar mais. E quando entra a Jennifer, que tá super quietinha... Aí, assim, depois que eu terminei o namoro, aí eu fiquei, acho que uns meses, assim, uns 6 meses, mais ou menos, solteiro. Né? Sem a namorada, mas no rolê. Sempre no fluxo. Sim. E aí foi quando a gente, por causa de um amigo também, do meio dos conteúdos. Sim, no nosso trabalho a gente conhece muita gente, né? E eu tava iniciando no trabalho na época. Então, por causa disso, a gente foi se conhecendo. Foi quando eu comecei a frequentar a casa deles. Sim, e aí ele chamou ela pra gravar, né? Ela, como tava gravando, chamou ela pra gravar, e aí ele falou, vou gravar com uma menina, depois eu vou levar ela aí na sua casa aí. Não, foi bem assim. Vou gravar com uma menina que você vai adorar. Ele falou, a sua cara. Ele falou. É a sua cara. Ele falou pra mim, ela é sua cara. Eu vou levar ela aí pra conhecer vocês. É o macetari. Vou falar pro macetari. Ele falou, vou levar aí. Tem coisa de comer aí? É que no dia a gente tinha ficado o dia inteiro gravando. Eu tava muito cansada. Aí eu já tava pra ir pra casa, porque no outro dia tinha viagem e tudo mais. Aí ele falou, não, vamos lá conhecer a Kel e o Bruno. Ele tinha me explicado como é que era o relacionamento deles. E eu fiquei meio curiosa, porque eu nunca tinha visto um relacionamento assim. Só que eu tava muito cansada. Eu falei, não, acho que eu vou pra casa já e tal. Tô cansada, vou dormir. E aí ele falou, não, vamos lá. Aí eu falei, tô com fome. Será que tem alguma coisa pra comer? Aí ele perguntou pro Bruno se tinha alguma coisa de janta, porque o Bruno gosta de cozinhar, né? Aí ele falou, tem bolo que eu tinha feito. Aí ele falou, vamos lá, vamos comer um pouquinho de bolo, vamos lá conhecer eles. Aí vamos lá, conheci. A gente não teve muita conversa no dia, porque eu tive que ir embora mais cedo. E depois disso a gente não se largou mais. Aí eu mandei mensagem pra ela depois, falei, gostei de te conhecer, cara, você podia vir aí pra gente gravar, né, também. Fazer uma parceria aí e tal. Ela falou, eu tô viajando, assim que eu voltar a gente marca. Falei, tá bom, demorou. E aí foi quando aí depois ela foi lá. Pra gente gravar, pra gente se conhecer direito mesmo, e aí ficou. E aí virou sua namorada. Mas o mais interessante é que, assim, a Jennifer era monogâmica. O Diego, ele sempre soube o lugar dele, porque ele era do meio liberal, né? Então, o Diego, quando ele entrou no relacionamento, ele sempre soube como era estar com um casal. E a Jennifer era monogâmica. Aí, quando ele me falou que ele estava interessado nela e que ela era monogâmica, eu falei, e agora? Eu falei, e agora, o que eu faço? Mas, né, eu tô com meu namorado, porque mas ela não entrou. Não estava mais participando. Terminou com outro namorado. Sim. Ele terminou comigo, não deu pé na bunda. Foi isso. E aí ele não estava mais no relacionamento. E aí eu falei, tá, eu tô com o namorado morando dentro de casa. Como que eu vou falar não pra ele, né? E ele merece. Ele precisa de alguém pra dar carinho pra ele também. Ele, sabe, o Bruno, ele é assim, ele gosta de atenção e tudo mais. Ele merece, por que não? Eu tenho, por que não? É isso. Vamos lá, vamos ver até onde vai. Aí ela começou a sair comigo. Mas antes disso eu falei pra ele, você vai namorar sim. E a gente, ela sabia da nossa relação, sim, sabia? Sim. Não, ela não entrou achando que eu era um cara solteiro. Sim. Mas eu tava escondendo. Você, quando você começou a namorar com ela, falei, eu exijo que é um relacionamento sério. Você não vai ficar com a menina. Ela é uma menina nova, você não vai ficar com essa menina pra brincar com ela.
Porque eu não aceito esse tipo de coisa. Ai, me ferrou. É namorada. Porque, é claro, porque você vai ficar com a menina só pra brincar, então você continua do jeito que tá. Você pode sair. Você pode sair com quem você quiser. Então, Agora, um relacionamento sério, namoro pra mim, que essa parte é muito importante. Namoro pra mim é responsabilidade afetiva. Sim. Então você vai sair, vai levar ela pra jantar. Você faz tudo isso comigo. Você me dá tudo. Você vai ter que dar pra ela também. Então, se vai fazer direito. Porque eu vou te cobrar se não fizer. Aí ele falou, não, tá bom. Eu falei, pensa direito. Ué, mas eu nunca pensei diferente. Falei, Virou um shake brasileiro. É. Mas, assim, quando fala nova, qual a sua idade, Jennifer? Tenho 22. 22. E aí, rolou uma paixão, então. Sim. Foi No paixão. começo, pra mim, era tudo muito novo, como a Kel falou. Eu era monogâmica. Eu não tava acostumada com esse tipo de coisa. Só que uma coisa que me admirava muito no Bruno, que me chamou a atenção dele, era o fato da transparência que ele tinha no relacionamento dele com a Kel. Ele falou que nunca escondia nada da Kel. E eu falava, nossa, hoje em dia é muito difícil tu encontrar isso. E isso me chamou muito a atenção. Era uma admiração muito grande que eu tinha por ele por isso. E assim, quando fala o monogâmico, quer dizer que você não tinha relacionamento aberto. Não, nunca tinha tido. Só fazia seus trabalhos e depois Sim, voltava. era E só aí, isso. o Bruno falou, vai ser meu namorado. O Diego já é mais solto, né, Diego? Aceitou. Eu já era mais Mas soltinho já. continua solto ainda? Continuo. A gente continua, né? Somos. Porque não faz sentido nenhum. A gente continua. A Jennifer, ela ainda é um pouco mais contida, ela, né? Mas a gente não largou o meio liberal. Né? Mesmo a gente tendo o nosso relacionamento, às vezes eu saio com a Kel pra curtir com uma terceira pessoa. Às vezes sai a Kel e o Bruno. Às vezes a gente sai nós três, nós quatro pra uma casa de swing pra curtir. A gente já se conheceu assim, então não faria muito sentido a gente deixar de fazer algo que traz prazer pra todo mundo, né? Então a gente segue todo mundo fazendo. O Bruno ali é o chefe mora, é o shake. O Bruno já deixou você namorar a Jennifer? Então, Aí é o cara do Bruno. Não, Bruno. Poxa, Você não deixou não, Bruno? essa é uma pergunta. Porque ela é monogâmica. Rola. Você não... Pode Só que falar. assim, ó, o cara é generoso demais, cara. Ele Já liberou a esposa. Poxa, já A me namorada, não. já me proporcionou fazer parte da família dele. Tá. Eu já fico com a esposa dele. Eu pegar a namorada dele também, é exagero, né? Desnecessário, né? Não precisa. Não, mas não que não Não, tenha que ele acontecido. não- já. Mas o que acontece? Sim, a gente Não, que ele proíbe. que gravar, Já- já gravou junto, essas coisas. Já né? tem cena nossa junto, nós quatro. E assim, ó, a Então, gente faz festas assim, às vezes, né? às vezes rola Nós com os quatro, amigos. Nós quatro não, assim, faz geralmente com outras pessoas. A gente faz, às vezes, um after, qualquer coisa assim, aí acaba rolando. Entendeu? E não tem problema nenhum isso. A gente não Mas tem. Tudo no meio ali. Só Coisa que pra acontece no dia a contar, é que dia, acontece mais em festa. você usou o termo namoro. Aí eu já fui nessa linha, entendeu? Porque daí o namoro é o compromisso afetivo, como a gente falou. Não é o namoro, não é a questão carnal. Me Pronto. dou super bem com a Jennifer, a gente tem uma relação muito saudável, a gente se dá bem pra caramba. Mas a questão do namoro pra gente não acontece. Uma situação, curtir um rolê ou outro, como o Bruno falou, acontece. Mas namoro... Namoro não, mão dada, rolê, isso daí, Não, sair isso pra aí é jantar, com a não, Kel. só com ela. Agora, ali no frisson, Sim. tudo bem. Sim. Aqui todo mundo tem essa liberdade de curtir com outras pessoas, de aproveitar com outras pessoas. A gente tem um relacionamento verdadeiramente liberal. E a questão de produzir vídeos, quando a gente fala assim, tô produzindo conteúdos, então tem que gravar. Essa questão do gravar, como é que funciona? Tem uma equipe profissional por trás? Vocês contratam o videomaker? Vocês se gravam? Não, como é que a gente, funciona? geralmente, a gente se grava. Às vezes sim, às vezes a gente arruma alguém pra gravar pra gente. Nosso conteúdo Arruma o é Diego pra muito gravar. bom. É mais prazer. A gente, Arrumou o quê? Arruma o Diego pra gravar. O Diego grava. o Diego grava, às vezes eu, às vezes a Jennifer, ou a Kel. Ou às vezes deixa a câmera parada também. É Só que- que assim, a gente prefere o conteúdo mais amador pra gente. Entendeu? Nosso. É mais Nosso nosso conteúdo é o que estilo. vende. Vocês não têm roteirozinho, então. O conteúdo amador é o que vai. O que tiver na hora acontecendo assim, a gente grava. Claro, a gente marca que nem amanhã mesmo nós vamos Tem uma fazer gravação amanhã. uma gravação. Mas não tem um roteiro. A gente não tem um de o que roteiro. vai fazer. O que vai fazer? A gente Nós vamos gravar chamou com as outras pessoas pessoas. pra gravar e assim, E aí, vamos o lá. que fizer na hora, a gente grava. Ou seja, não é aquele filme
adulto produzido em estúdio, que você tem que tomar um negócio, tem que se manter ali, agora muda a posição, passa a maquiagem. É por isso que a gente se denomina produtor de conteúdo adulto e não ator pornô. Entendi. Tem essa diferença, né? A gente tem essa diferença. Bem levantado. Bem levantado isso, Diego. É muito rígida, assim, com isso. O produtor é muito exigente quanto a isso. Então, o cara tem que estar ali, tem que tomar alguma coisa, tem que aplicar essas coisas. Então, tem que estar ali. Para nós funciona diferente também, porque a gente grava o que vive. Sim. E tem isso. E a diferença do ator, da produtora é exatamente essa. Na maioria das vezes ali é uma historinha e é uma encenação. Nem sempre o que acontece ali condiz com o que é a realidade. E pra gente não, a gente só grava o que a gente vive, o que a gente faz de real. Então, quem assistiu o conteúdo de vocês ali, a performance ali Mesmo sem câmera, do dia a dia. Sim. Joga descalço ou com chuteira? Tem chuteira aí no meio, né? Tem uma chuteirinha aí, tem um aditivozinho. Pra dar aquela turbinada, às vezes, né? sim, não, Às vezes sim. Assim, Não, tá bom, particularmente, eu não gosto de usar nada, assim. Eu prefiro sempre puro. Então, quem estiver lá vai ver o Diego na alta performance. Se eu sinto que não tô bem no dia, que tô cansado, Hoje eu não gravo. Não vou pra me prevenir também, pra me preservar. E tem metas e estratégias? Sim, às Deveria vezes. ter mais. Vamos para estratégias. Estratégias são lugares. Sim. Então, os lugares de conteúdo. E algum nicho, assim, um nicho de cena, vamos dizer assim, gravação. Querendo ou não, tem alguma coisa. A gente faz bastante, que nem, por a gente estar inserido no meio liberal, a gente faz muita troca de casal, faz muita homenagem, essas coisas. Que é o que a gente vive, entendeu? É o que a gente vive, é o que a gente costuma fazer no dia a dia. Né, E é o que mais vende pra gente. Se for assim, duas pessoas, tipo normal, um vídeo sexo, meu com outro cara não dá views. já não dá muito, entendeu? Pra gente não dá, porque o pessoal sabe que a gente é do meio liberal. Agora, se tiver numa festa... Não quer, tipo assim, ó, quer troca de casal, quer... O meu vídeo com 7 homens foi assim. Quer, assim, uma festinha, suruba, essas coisas. É o que eles procuram da gente, entendeu? E também vias públicas, lugar escondido, mato... Às vezes a gente já fez. Praia, fez... Tanto que o nosso primeiro encontro começou na praia. Deu bom? Deu bom? Deu views? Deu muita views? Depois que a gente marcou no aplicativo de se encontrar e se conhecer no barzinho, a gente saiu do barzinho já com a câmera ligada gravando. Nosso primeiro beijo. Primeiro encontro já foi conteúdo já. E eu nem trabalhava. Só a câmera de segurança também. Verdade. A câmera de segurança do quiosque pegou. Tá, e indo para essa linha da produção de conteúdos, metas. Tem metas a traçar? Porque vocês trabalham com várias plataformas, então tem a monetização. Sim. Vocês analisam essa questão? Olha, tá fraco, vamos produzir mais, vamos pensar, não em roteiro, mas em estratégias, como você mesmo mencionou, Bruno, de nichos. Justamente por isso. A gente fala, olha, a gente tá precisando fazer vídeo. Cara, estão pedindo muito, a gente tá precisando fazer vídeo de troca de casal. Entendeu? Então a gente precisa gravar esse tipo de cena. Então a gente tem que chamar um pessoal e fazer aí Aqui a Kel e o Bruno, eles já têm o público consolidado deles. O pessoal ali, né? O pessoal que conhece eles, é que nem a Kel falou. Quem procura eles sabe o que vai encontrar, entendeu? Então, por isso que a maioria das vezes o pessoal pede pra eles, tá faltando um videozinho mais assim, mais de homenagem e tal. Porque sabe que o que eles entregam sempre é isso. Porque, como eu falei, a gente grava o que vive. E a gente vive o meio liberal, a gente vive homenagem. Então, quem vai atrás deles sempre procura isso. Acaba virando uma marca registrada, né? A questão de o nicho fechado. Aí a questão de meta financeira, eu acho que a gente falha um pouco nisso. Não tem um administrador financeiro aí. Porque a gente gosta muito de viver e mostrar a nossa vida. Então, a parte do trabalho ali pra gente, a gente peca um pouco, porque a gente vive tanto, a gente tá tão ali filmando o que a gente tá fazendo, que a gente esquece de parar e organizar, sabe? A parte administrativa da coisa. A gente mais vive do que trabalha.
Mas eu acho que também por isso vende bem. Mas porque a gente tá justamente mostrando a nossa por isso. vida. De uma Por coisa isso da forma que natural. por isso algo que genuíno. Eu acho que se a gente levar muito no profissional, Eu acho que vai perder a essência. perde um pouco a essência. O pessoal já vai Porque falar. todo mundo fala Porque querendo ou não, todo vídeo que a gente fez, mais bem produzido, que a gente fez com câmera boa, fez com iluminação, gastou com isso, não deu nada. Sabe? Não serviu pra gente. Agora um vídeo que a gente faz. Numa casa swing, vocês fazem? Por exemplo, Mas eles liberam? Não, é escondido. É escondido. É que a gente faz num quartinho fechado. Entendi. Não, só pra entender. Tem uma casa lá em Florianópolis, a Freedom, que é a casa de um é a casa de um conhecido, uns parceiros nossos lá. E a gente costuma frequentar lá. E lá a gente aproveita, tem as cabines de Glory Hole, e é lá onde as meninas aproveitam a maioria das vezes para fazer vários vídeos. É outro conteúdo também que o pessoal adora. E assim, já gravei lá sim, no ambiente todo. Fechada pra gente. Mas aí a gente fechou a casa pra isso, a gente conversou com a E era um grupo fechado de pessoas. Sim. Só criador da gente. Na época, nesse dia só criador. Festa de aniversário, na verdade, que eu fiz lá. Aí convidei só criadores, aí nesse dia a gente gravou em todos os ambientes. E a casa fechada pra a gente. liberação deles, né? Então foi... E às vezes vocês gravam lá também sem criadores. Sim, escondidinho no quarto só a gente. Glory Que Hole, aparecer ali, vocês... o Glory Hole, esse que é a cabine fechada. Aquelas cabines fechadas que tem só um buraco de uma salinha, de uma cabine para outra. Normalmente lá, a pessoa que está do outro lado é o sorteado. Não é o ator, não é o produtor. O cara que produz conteúdo. É o cara que foi lá totalmente pra amador. a casa pra conhecer. Só que a gente fala pro cara, ó, a gente vai gravar, tal, não vai mostrar o cara, então ele fala, não, pode gravar, entendeu? E aí, tranquilo, vocês nunca tiveram problema com isso, então. Não. Isso aí não, porque não mostra a pessoa, então... E uma outra coisa também, porque eu tô vendo aqui que o papo é bem aberto, vocês estão tranquilos pra falar, então eu vou perguntando qualquer coisa, vocês podem, tá? Mas essa questão também da bissexualidade. Rola, tipo, de vocês, tipo, a gente começou aqui, foi abrindo, Jennifer, Kel, Diego, podem falar, Bruno. Assim... Porque no conteúdo a galera vai ver. Sim, então, nós somos héteros, eu e o Bruno. As meninas são, tipo, a Kel é uma bi relativa, dá pra dizer assim. Curiosas às vezes, então. Eu curto muito. Eu gosto muito de mulher sensual, então se a mulher me chamar atenção... Eu vou. E você, Jennifer? Eu sou bissexual mesmo. Você é mesmo, Sim. então tá tranquilo. Eu gosto de verdade. Tá, não só pra entender, porque a galera vai consumir o conteúdo aí, com certeza. O pessoal até, cara, querendo ou não, o pessoal pede muito, mas não é a nossa área, assim, pra gente. A gente tem o nosso Instagram da família, né? Que a gente tem o Instagram de nós quatro, falando da nossa história e tal. Até o pessoal quiser dar uma olhada lá, é @afamiliamacetari com 2 T's. O pessoal entra lá, vê os nossos vídeos e tal, e daí são vídeos extremamente inocentes, da Kel mostrando que namora comigo, é casada com o Bruno, e tem uma outra pessoa. E o pessoal insiste muito que eu e o Bruno... Sim, eles chamam muito os dois. A maior torcida. Eles querem porque querem ver esse casal junto. É incrível. Não tem essa. A maior torcida que acontece. Não tem essa possibilidade, né, Bruno e Diego? Então, não, tô falando porque o que acontece às vezes as pessoas também confundem pela questão de... o Bruno iniciou toda essa questão que ele conta, então ele tinha esse fetiche de abrir a relação, de ver a esposa dele com outro. E aí as pessoas confundem também essa questão. Não tem nada a ver. Quando tem um trisal, as pessoas acham que todo mundo se relaciona. E não é assim, né? No nosso relacionamento, a gente somos em 2 trisais. Tem o trisal que é o Bruno, a Jennifer e eu. Aí, esse trisal, sim, a gente se relaciona. Eu e a Jennifer, às vezes, a gente se relaciona. Aí, o segundo trisal, somos nós 3. E aí, aqui, os 2 não se relacionam de jeito nenhum. Então, eu tô sempre ali no meio, separando os 2. Tá, e a questão de haters? Como é que vocês lidam com essas situações? A gente leva numa boa, porque assim, querendo ou não tem como, né? Isso, todo mundo tem. Até vocês devem ter. Sim, a gente tá se lidando bem, né, produção? Mas tranquilo. Isso a gente leva de vez em quando a gente responde um ou outro e tal, e leva no sarcasmo, porque não tem como. Né, não dá pra a gente se estressar com isso. Não tem como controlar o comentário das pessoas.
Eu amo os haters. Você ama os Eu haters? amo os haters. Cara, Rende cada risada, rende cada comentário assim que a gente se reúne pra rir deles. Porque é incrível o que passa na mente das pessoas, o que eles criam na imaginação deles apenas vendo um vídeo inocente sobre nós. você acha que os haters são os que mais consomem debaixo do São. pano? Sim. Sim. Bom, ali. Eu acho Com incrível. certeza. Eles falam e estão lá, seguindo. Estão sempre consumindo. Seguindo. Realmente, Ainda estão reagindo, estão comentando, Só que ainda dá um que engajamento. falando... Odeia tanto. Ainda tá que seguindo falando, atacando a gente ou tentando ofender a gente de alguma maneira, ainda estão lá seguindo e comentando. Comentário. E não perde um stories. Não perde. Então Não já vou perde. falar pra galera de casa. Galera, eu trouxe porque o TikTok gosta de gerar informações pra entender um pouco como é que funciona, né? A novas pessoas, assim, o novo futuro, as pessoas, entender um pouco a mentalidade de cada um, entender também sobre a questão da sexualidade. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Justamente por essa questão de ser um casal liberal, ter outros relacionamentos, como é que funciona essa questão da segurança da saúde? Isso Nossa, é prioridade muito importante. total. Nossa. Porque assim, ó, a gente... isso é uma coisa que os haters falam muito. É porque vocês passaram muitos anos. Sim. E nessa de passar muitos anos, medo, complicações, a gente não precisa entrar em detalhes. Mas o que vocês aconselham às pessoas que vão para esse meio? Cara, é o que a gente faz. A gente se cuida muito, muito assim. Então, assim, entre os 4 aqui, que nem eu, a gente tem um relacionamento, eu não uso preservativo com ela, nem com a Cacau. Então, mas com outras pessoas, sim. Só que a gente tá fechado entre os 4, sim. Se cuida. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente tá fazendo todos os exames, até mesmo por causa do nosso trabalho. Então, coisa que a maioria dos haters que vão lá falar pra gente, assim, que nem eles falam, isso tem um monte de doença. A maioria desses haters nunca fizeram um exame de HIV, de sífilis, nada. Nunca. E sai por aí com um monte de gente e não se protege, entendeu? Não se cuida. Nós tomamos remédio, assim, controlado, remédio, a PrEP, né, que seria. Sim. Tomamos, a gente faz um tratamento com isso para impedir qualquer coisa que tenha. Se cuida muito, muito. Então, a gente tá sempre entre só nós. E, então, com certeza, assim, a gente se cuida muito, muito. O que você está levantando aí, Bruno, é uma informação que é importante, é porque dentro desse caminho, desse percurso, né, pode ocorrer um acidente. Sim, claro. E aí, por isso que vocês vêm se Justamente, prevenir. justamente, Noção, a é pelo PrEP, nosso trabalho, né? A gente- toma a gente- PrEP. A A PrEP é justamente para isso. Caso ocorra um acidente de percurso, um acidente de trabalho, por exemplo, Vocês estão imunes. a PrEP ela é uma barreira protetora. Vou deixar bem claro, contra o HIV. Não é contra muita todas gente as entende doenças. errado. Tem gente que acha que é contra tudo, não Agora eu Só tomo que PrEP, isso posso todo fazer mundo- tudo que nada vai me Só que pegar, isso não, todo não, mundo isso tá suscetível. Que entendeu? a DST, né, que as doenças sexualmente Sim. transmissíveis são outras, e São tem outros, inúmeras. Isso, tem inúmeras. E nessas inúmeras, pode ocorrer. Acontecer, claro, que a gente se protege caso venha acontecer um acidente assim. Um antibiótico, passa no médico. Sim, já no outro dia já vai, já faz os exames, já começa a tomar remédio. Então é um. O pessoal de fora do nosso grupo, quando grava com a gente sempre apresenta os nossos exames de ST atualizados e Tá. também exige os exames atualizados Das das outras pessoas também. Então isso também é uma O segurança. pessoal que olha de fora imagina que é fácil, que é só chegar lá e fazer. Não. É muito sério o nosso trabalho, apesar da gente mostrar o que a gente vive, como a gente falou, tem toda essa parte por trás que muita gente desconhece. Existe uma parte contratual muito forte, existe um investimento muito forte, existe uma questão de prevenção muito forte. Mas, de qualquer maneira, ainda a gente consegue mostrar o que a gente vive nos vídeos também. E agora uma pergunta, família Macetari, é isso aí? Vocês pretendem ampliar a família? Não. Só se Quais são os planos? tivesse um outro filho, mas. Quais são os planos futuro? Não. Futuramente, não. Assim, tá a pouco. Tipo, a curto prazo, não. Você não vai Mas- casar com a Jennifer, não?
Então, a gente já até falou sobre isso. Casar eu não posso porque eu sou casado no papel com ela. Casar mesmo. Não, papel, aquela cerimônia. Sim, assim, até a gente já até falou sobre isso e tal. Vamos ver mais pra frente, tal, como que fica, né? Porque a gente, querendo ou não, ela teria que vir morar. Ela não mora com a gente. O Di mora, mas ela não. Ela teria que morar, iria morar com a gente e tal. Mas ainda não é. E aqui agora, sem nada planejado, eu fui tacando perguntas. Tem pretensão, assim, também de casar com o Diego? Se o Bruno casa, você casa no mesmo dia? Faz uma festinha ali? Não, a gente não tem essa obrigatoriedade. Não. Um faz, outro faz. Se ele quiser, ok. Eu acho assim, as coisas, como sempre foi na nossa vida, as coisas vão acontecendo. Tá. Se sentir que é o momento de fazer algo, até pra gente colocar essa aliança no dedo, demorou um tempão. Eles dois foi rapidinho, assim, ó. Sei lá, um mês de namoro. Menos de um mês. Já tava usando aliança. Eles são muito mais emocionados e muito mais românticos do que nós dois. A gente é mais largadão, a gente não dá tanta... Eu vi ali, tem aliança de casamento e aqui é de namoro. Então, namoro na direita, esquerda, são casados. E eu e o Diego, a gente é mais largados, assim. Somos mais doidos, assim, da bagunça. E a paixonite ali não incomoda, não? Não. Essa paixão deles ali, não? No início, sim. No início foi assustador. Mas agora tá tranquilo. Assustador. Mas agora, é porque eu não sabia como ia ser o relacionamento. Na verdade, por causa dela ser monogâmica. Eu sempre soube como seria, como ele ia agir. O meu medo era como seria com ela. Mas aí você pegou a Jennifer e você falou, então tá bom agora. Também. Na verdade, não foi. Tranquilo. Só pra quebrar o gelo assim, falou, não, vem cá, gente, deixa eu ver. O que eu gostei nela, o respeito com que ela me trata, o carinho com que ela trata ele, o respeito que ela tem, sabe, pelos meus filhos. Isso pra mim é muito importante. Família pra mim é muito importante. Então, o respeito que ela trata as pessoas que eu amo. E pra mim foi isso. Ela foi me conquistando com isso, sabe? E ela entendeu como seria esse relacionamento. Meu medo era, essa menina tá apaixonada por ele. Ele tá fazendo tudo porque eu exijo que ele faça. Ele não vai brincar com ela. Agora, e se ele resolve que não quer mais essa menina? O que eu vou fazer? Eu tinha essa preocupação. A minha preocupação era essa. O que eu vou fazer se essa menina sofrer? Sabe? E aí... Isso no início, pra mim, foi uma loucura. Mas, depois a gente foi, né? Ela foi entendendo como era a situação. Eu fui vendo que ela me respeitava muito, que ela respeitava o nosso relacionamento. E teve uma situação, uma vez, que eu e o Bruno, a gente tava se desentendendo um pouco. E aí, eu vi ela triste, chorando, porque ela não queria ver a gente brigando, sabe? Ela tava chorando, porque ela viu que eu e o Bruno não estava bem. E aí ela foi embora nesse final de semana, nesse dia. E depois o Bruno me falou assim, ela tinha que voltar depois no outro final de semana, acho, não lembro. Aí ela mandou uma mensagem pro Bruno dizendo que ela não estava confortável em voltar porque a gente ainda não estava bem. Eu falei, poxa, a menina me respeita tanto, sabe? Ela não quer atrapalhar o meu relacionamento. Então, tipo, ok, vamos deixar isso aí acontecer, vamos levar, é isso que eu quero, tá dando tudo certo, vamos fazer acontecer. E assim as coisas foram acontecendo e hoje a gente se dá, nossa, super bem. Tem 1 ano e meio, né? Sim, hoje é muito leve. Uma coisa muito leve. Agora a gente se une. A gente viaja juntas sozinhas. Pra poder ficar com ele. E coitado dele. Agora eles viajam junto, deixa eu sozinho em casa. Abandonado, né? Abandonado, se cura. A gente veio pra São Paulo na sexta-feira, ele falou assim, e agora? Eu vou dormir sozinho? Eu falei, não, sozinho. o Diego. Aí o Diego falou, não, eu vou pra balada. O pior é que eu fui. Então, mas é isso, galera. Eu fico muito feliz. O microfone é seu. Jennifer, dá um toque pra galera do TikTok. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, conhecer seu trabalho, fique à vontade. Então, posso falar do meu... Pode. O meu Insta é Jennifer New. E... Se quiser conhecer mais ali, ó. Se quiser conhecer mais, só pesquisar. É isso só aí. colocar meu nome que acha. Acha. E aí, você, Bruno? O meu, tamo lá, a família Macetari, né? Como o Di falou, @ família Macetari, tem todas, tá todo mundo lá, mas sim. o Macetari meu... com 2T. E tá na bio ali, né? O Macetari, clicou ali e vai aparecer as plataformas. Vai, tá ali. E o meu, pessoal, é o Bruno Abate. Tá, bacana. Você, Jennifer? Kel. Jennifer lá, Kel, pronto, tá vendo? Já acontece. Acontece, é muita gente. Tô acostumada. O meu é Kel Macetari.
@kelmacetari. Também encontra muita coisa lá, encontra muita coisa da família e sobre o meu trabalho. O que eu quero deixar aqui é que a gente fala muito sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso afeto. E eu quero mostrar para as pessoas que é possível amar mais de uma pessoa assim, se você quiser. Não é fácil nem um pouquinho, mas é possível. E é isso. Depois vai se tornando fácil. É possível saber viver. Exato. Diego, fica à vontade. Então, o meu @ é Diego Toque Vital e o meu profissional é Diego.Massoter, de massoterapeuta. Não teve a oportunidade de eu falar aqui, mas eu trabalho com massagem tântrica e massagem nuru. Eu também ajudo casais a abrirem um pouco mais a mente, a poder se conectar com outras pessoas de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais consciente e de uma maneira em que todos se sintam confortáveis e também consigam ter o prazer daquele momento sem ter nenhum problema posterior. E a sua massagem é pro casal, para homem e para mulher? Para homem e mulher, e eu tenho feito também algumas vivências com o casal, com os dois presentes, em que os dois se conectam um pouco mais. Só curioso aqui para entender o trabalho que a galera do TikTok deve querer saber. Você pegou algumas estratégias de massagem aí, ô Bruno? Vixe. Você falou, Diego, me ensina aí um pouquinho. As técnicas. As técnicas. A massagem dele dura 2 segundos. Na verdade, eu sou muito bruto. Na verdade, assim, ó... Eu falei aqui que ajuda os casais e tal, mas muito do que eu coloco nas minhas terapias, do que eu converso com as pessoas, vem do que eu vivo, do que eu aprendi convivendo com os dois. Na verdade, eu que acabei aprendendo com o Bruno, na verdade, muitas questões para poder ajudar outras pessoas a chegar nisso. Muito interessante. E você, Jennifer, também a Kel? Jennifer, Kel, faz algum atendimento, Kel? Sim. Tá. Eu faço atendimento presencial também, tá. Né? Fora o conteúdo. Eu faço atendimento presencial também. E também uma experiência muito boa, porque não é só o atendimento normal. O que eu quero passar também é isso, mostrar para as pessoas que dá para ter um relacionamento liberal. E existe muita conversa nesse meu atendimento. Por causa disso, as pessoas querem entender como é a minha vida. Então, existe muita conversa. É uma experiência. O que eu entrego para a pessoa é uma experiência. E a Jennifer também atende? Sim, eu faço o mesmo que a Kel. Eu faço atendimento presencial e transmissões também. Interessante. Então, galera que ficou até o final, hoje eu entrevistei aqui essa família que veio para quebrar o tabu, que é diferenciado, né? Sim. É a Macetari, né? É a galera Macetari. Então, para você que ficou até o final, quero agradecer imensamente. Siga as nossas plataformas verticais. Canal de cortes vem ganhando muita força. Quero agradecer imensamente. Canal da Íntegra também clicou, comentou, compartilhou. Fortalece a família aí. Eu sou o Rei do TikTok na moral. Tamo junto. Uma salva de palmas e até a próxima.